Hoje nós vamos começar gravando o nosso podcast com mais uma imobiliária que ficou no nosso ranking de vendas de 2025 e que vai ficar de novo no nosso ranking de vendas desse ano, que é a Singular. Então, hoje vai representar, né, dois dos fundadores, que é o Rafa e o Dalton. Então, vai ser um bate-papo para a gente ouvir um pouco da história da Singular, ouvir um pouco dessa parceria com a construtora e, óbvio, a gente falar as fofocas do mercado. Fofoca não, que a gente não fofoca. A gente mais ou menos, né? A gente guarda o negócio. Um pouquinho de cada só coisa. Compartilha informação. A gente vai passar informações relevantes para os corretores. Entendeu? Porque a gente também, vamos combinar, a gente tem que formar os nossos corretores, né, gente? Então, vai ter muito calça branca que vai ouvir a gente, né? Nos cortezinhos também. Então, a gente tem que dar a dica. Então, vamos começar. E aí, quem quer começar me contando um pouco da história? Dalton ou Rafa? Vamos lá, posso começar, Rafa? Fica à vontade. Vambora. Então é o seguinte, como é que a Singular ela nasceu, Bianca? Na verdade, nós trabalhamos juntos já tem o quê? Uns 12 anos, Rafa? Um pouquinho mais, se a gente botar na ponta do lápis. Uns 13 anos e tudo mais. Como é que funciona? Eu tenho 17 anos de mercado, né? E aí comecei junto com o Jonatas. O Jonatas não pôde estar aqui hoje. O Jonatas é meu irmão, nosso sócio, né? Nosso irmão, né, Rafa? Vamos dizer assim. A gente é uma família. É isso. São os Laviola A grande família. Os Laviola, né? Vamos dizer assim. É porque a gente fala o seguinte, é importante a gente falar um pouco da empresa, a gente falar um pouco da nossa história como sócio, né? Porque, na verdade, eu acho que o principal ponto da gente procurar um sócio, ele não é só por questões técnicas, é por questões de princípios, eu acredito. Não. Entendeu? Então, de verdade, eu, Jonatas e Rafa, a gente tem os mesmos princípios, acredita muito na família, muito em Deus. Então, de verdade, eu acho que a gente tem os nossos princípios muito bem alinhados. E isso faz com que a empresa tenha um norte. E eu acho que isso fundamenta muito, né, Rafa? E a Singular, ela nasceu de que forma? A Singular nasceu focado no corretor de imóveis, Bianca, porque nós trabalhamos numa antiga empresa que foi uma grandíssima escola para a gente. Eu acho que é uma escola do mercado imobiliário econômico, né, Bianca? A gente pode até falar, não tem problema de falar em nome. Assim, a Inova, ela foi uma empresa que ela fundou e formou os profissionais hoje que estão no mercado imobiliário. Você vê grandes players hoje das imobiliárias vieram da Inova. E eu tive um grande prazer de liderar essa empresa por 10 anos. A gente se conheceu até lá, inclusive, há 10 Exato. anos atrás. 10 anos atrás. Então, fiz muitos amigos, inclusive o Rafa é um grande irmão meu, porque veio da Inova. Então, a Inova, ela fundou o mercado imobiliário econômico e foi uma grande escola pra gente. Só que chegou um momento, né, Rafa, que ela meio que deu houve uma disruptura no modelo, né? A Inova, ela começou a mudar o modelo de negócio, onde ela estava focando no avanço tecnológico. Ela olhou muito para aquilo, para o futuro. Acredito que seja um movimento muito interessante, sim. Só que a gente começou a dividir um pouquinho de visão. É o que eu escutei ontem do meu pastor. Dois não andam juntos se não estiverem de acordo. Não significa que um está errado e o outro está certo. Exato. Só não estão de acordo. E a gente entendeu que era um momento onde a gente precisava continuar seguindo a nossa visão, né? Modelo raiz. Exato, acreditando que o corretor de imóveis é a base de tudo. É quem trabalha com a gente, é quem precisa da nossa atenção, é que a gente não pode desligar a ponta do negócio, entende? E fazendo um parêntese, na verdade, é o seguinte, nós acreditamos que o corretor ele precisa estar ligado com esse avanço tecnológico. Sim. O corretor hoje que não domina uma ferramenta de IA, ele não sabe como é que funciona. Redes sociais. Exato. Ele realmente vai ficar para trás, não adianta. Ele precisa dominar essas ferramentas. Só que a gente acredita que mercado imobiliário, ele é relacionamento. Sim. Você não vai entrar no financiamento de 35 anos simplesmente falando com uma máquina ou um robô. Você precisa desse relacionamento tete a tete. E a gente sentiu que isso se perdeu um pouco de acordo com o tempo. E automaticamente as pessoas deixaram de ser a principal prioridade. E aí a gente viu esse movimento acontecer e a gente se incomodou. E aí, na verdade, é o seguinte, muita gente acha que eu estava no início do processo da Singular, mas na verdade eu fui convidado pelo Jonas e pelo Rafa. Entendeu? Se você não vier, você vai ficar para trás. Foi mais ou menos porque nós estamos rindo, entendeu? Exatamente foi esse movimento. O Jonas e o Rafa realmente encabeçaram esse movimento e antes da gente fundar de verdade a Singular, eu fui convidado para poder participar de algumas reuniões e aí a gente decidiu, falei assim, quer saber do negócio? Eu acho que a gente tem que estar junto nesse negócio, né, bicho? Foi tipo aquele negócio de marketing multinível? Uma pergunta, se vocês estavam no plural, por que Singular? Na verdade, é o seguinte, é porque a gente pensou muito nisso, porque é algo único, é algo realmente voltado para a principal pessoa que movimenta o mercado imobiliário, que é o corretor de imóveis. Exato. Então, a gente costuma falar o seguinte, se um dia eu tiver R$1.000 na minha conta, eu tenho que investir em alguma coisa dentro da empresa, eu vou investir no meu corretor.
Porque eu sei que o meu corretor, ele focado, meu corretor, ele ganhando dinheiro, ele bem, a incorporadora ele vai estar feliz, o cliente vai estar comprando imóvel e todo mundo vai estar ganhando dentro desse ciclo. Então, não é entanto que a gente tem um foco de pagar uma das melhores comissões do mercado imobiliário. A gente paga uma comissão completamente diferenciada para o meu corretor. Não sei se você sabe, Bianca, eu não desconto nota do meu corretor. A gente emite nota, a gente sangra a empresa para poder o corretor... A gente paga 2% de comissão para o corretor. É a melhor comissão do mercado. E a gente não desconta nota para o corretor. Então, se o corretor ele ganha se ele tem lá R$200 mil é o valor do imóvel, ele tem 2% de comissão, ele vai ganhar R$4 mil limpo. Eu não desconto a nota. Eu emito a nota para ele e não faço esse desconto. Premiação. A premiação ela é basicamente toda da equipe de vendas. Basicamente não, ela é toda da equipe de vendas. A empresa não pega um centavo da premiação de vendas. Ela é toda rateada para a equipe de vendas, aonde que o corretor ele ganha 60% ou mais desse prêmio. Isso que eu ia falar. Então, mais da metade do prêmio é do corretor. Exato. Agora tá explicado por que os corretores vão para os estantes felizes. É isso, porque a gente tem uma ideologia muito focada, um direcionamento muito claro, principalmente dentro da liderança, que é eu, Jonas e Rafa, que a gente tem um corretor como centro do nosso negócio. Então, tudo que é feito aqui dentro, ele é focado para o nosso corretor. E isso foi o que motivou a gente a abrir a Singular. E vocês, quando sentaram lá, vamos conversar, vamos montar Singular... Dalton, se você não vir, você vai ficar para trás, tá entendendo? Essa parte não. Como que foi, assim, a hora que você falou assim, tá bom, vou com esses dois malucos aí, um é meu irmão, não vai ter jeito. O Rafa também, que já é o irmão ali, familiarizado. E aí, eu vou com eles? Na verdade é o seguinte, porque pra gente, financeiramente, Bianca, de verdade, agora eu tô falando mais por mim, tá? Financeiramente, pra mim, tava muito confortável. Sim. Muito confortável. Eu tava super bem, cara, vivendo um momento financeiro muito bom, inclusive. Então... financeiramente não fazia sentido nenhum eu sair da onde eu estava para poder fundar a Singular junto com esses caras. Não tinha sentido nenhum. Com entendeu? esses caras? Exato, mas não, a real... e pra gente conversar, eu vou chegar na parte onde a gente leva para ele a proposta. Mas na verdade é o seguinte, quando a gente vê que, eu falo muito isso, o mercado imobiliário para mim, ele é muito mais do que só ganhar dinheiro, ele é propósito de vida. E eu vejo como propósito, porque você sabe um pouquinho da minha história, eu já passei por alguns momentos aí de saúde, problemas pessoais aí. Guinness Book. Mais ou menos isso. Tem um amigo nosso que ele fala assim, Dalton, mais um pouquinho eu te inscrevo nos Vingadores. Mais ou menos isso. E aí eu já passei por muita coisa e eu vejo que Deus me colocou no mercado imobiliário para realmente transformar a vida de pessoas. Então, quando eu vi que eu estava num momento onde que eu só estava ganhando dinheiro e as pessoas que estavam ao meu redor não estavam sendo transformadas, eu não estava conseguindo proporcionar isso para as pessoas, eu falei assim, não faz sentido nenhum. Não faz sentido, não é por isso que eu estou aqui no mercado imobiliário. Deus não me colocou aqui para isso. E então, além disso, assim, o que eu vejo, né, de fora, também faz parte dessa transformação, essa mudança de mindset também, né? Porque você foi investindo muito em questão de treinamento, né? Eu vi que você viajou para São Paulo, fez imersões. Então, acho que isso tudo também faz parte dessa questão de que não é só o dinheiro, né? Tem que ter um propósito maior. Não, a gente investiu pesado financeiramente justamente por isso, entendeu? A gente foi naquelas imersões do G4, que são caríssimas e maravilhosas, inclusive, indico muito, mas a gente viu que não existia, não faz sentido a gente ter conteúdo se a gente não tem transformação de vida. Então não faz sentido. E o mercado imobiliário é muito isso, né, Bianca? Porque você transforma a vida do teu cliente que está comprando o teu primeiro imóvel, que a grande maioria dos imóveis que a gente vende, que mais de 95% para o primeiro imóvel. Não é para investidor. E aí você vê o corretor mudando de vida. Porque também tem isso dentro da Singular, que a gente vê o seguinte, a gente vê a transformação. A gente vê muito por aí no mercado imobiliário, não é questão de criar polêmica aqui não, na verdade, mas a gente vê muito no mercado imobiliário falando muito de números. Porque eu sou melhor aquilo, sou melhor aquilo, sou maior disso, melhor daquilo outro. Eu não quero ser maior, eu quero ser melhor para o meu corretor. Esse é o nosso foco. A nossa ideia é ter consistência. Exato. O tamanho é consequência. Exato. Sim. Você ranquear, por exemplo, a gente foi aqui convidado porque a gente participou do ranking de vocês do ano passado. Isso pra gente é uma conquista maravilhosa. Mas de verdade, isso é a consequência do nosso trabalho, Bianca. De verdade. Porque o nosso corretor, ele tá no foco. E aí, se meu corretor tá no foco, automaticamente eu vou ranquear, eu vou fazer. Porque a gente vê muitos rankings, às vezes, por aí, muitas imobiliárias falando de muita coisa, mas na verdade, você não vê a transformação dos corretores. Você olha os corretores na mesma situação, morando no mesmo imóvel, não tendo carro, pegando BRT, e a gente vê, cara, isso não é desmerecendo ninguém, não é mérito nenhum. Não é. Mas a gente sabe que todo mundo inicia e continua, mas a gente vê que quando a gente entra no mercado imobiliário, a gente vende, né, Rafael, a transformação da vida das pessoas. Porque eu fui transformado. Eu sou nascido e criado em São João de Meriti. E aí hoje eu moro num imóvel, num condomínio que eu nunca imaginei que eu morar na minha vida. E o mercado imobiliário me proporcionou isso. Então é isso que eu quero para o meu corretor. Eu quero que o meu corretor more no mesmo condomínio que eu moro. Então isso é sensacional. Então isso motivou eu sair
da onde que eu estava, super estável financeiramente e montar, ajudar, né, na montagem da Singular com esses loucos aqui que são meus irmãos. A gente fez uma reunião, eu e o Jonas, cara, e vamos fazer um planejamento da empresa 6 meses, 1 ano, não sei o que, montamos planilha, daqui a pouco parou, pensou, cara, tá faltando alguma coisa. É alguém? E o Janta, tá faltando o quê, cara? Eu falei, não sei, tá faltando alguma coisa, Janta. Não é alguma coisa, não, tá faltando uma pessoa, cara. Aí eu falei, vamos ajustar isso aqui. Ajustamos isso aqui. Ele, pô, cabe mais um, hein? Aí o Janta, tu tem coragem? Eu falei, liga pra ele pra ver o que ele vai falar. Aí ligamos pra esse cara, pô, irmão, a gente quer te fazer um convite. Que convite? Pô, cara, a gente tá montando a Singular. Pô, vocês são muito doidos, cara. Vocês vão fazer isso mesmo? Vamos fazer isso mesmo. Então... Tá, mas aí como é que vai ser? Aí explicamos por alto como é que era, não, vamos marcar pra gente conversar. Mas deixa eu falar com a Mila primeiro, depois que eu falar com a Mila a gente conversa. Isso é um ponto importante, porque eu sou casado e eu acho que vai o primeiro corte aí, tá? Um beijo especial pra minha esposa, que é minha mulher da minha vida, está junto há 18 anos, então, 18? Todo homem que prospera tem uma mulher por trás. Isso aí a mulher, a sua deve ser mais sensacional ainda, já sei disso. E eu sempre falei assim, eu não posso tomar uma decisão dessa sem antes falar com a minha esposa, sem antes falar com a minha família, que eu tô aqui por eles. Então, realmente importante. Eu conversei com a Camila, nós conversamos, oramos juntos e tudo mais, e aí sim tomamos a decisão de... Aí ele ligou pra gente, pô, cara, eu falei com a Camila aqui, acho que dá, vambora. Porque, assim, agora olhando para um outro lado, né? A gente fala de transformação, a gente fala de o que fundamenta a gente, mas a gente pratica isso. Não faz sentido nenhum a gente não praticar o princípio da honra que a gente quer avançar e crescer. E o princípio da honra esse cara encabeçou um negócio há muito tempo, onde todo mundo mudou dele para baixo. Ele e todo mundo que veio junto. Qual o sentido de a gente avançar e deixar ele? Sim. Nenhum. Então, a honra é uma coisa que a gente precisa praticar. É o que a gente ensina dentro da nossa empresa. Então, é uma coisa que a gente pratica no dia a dia, sabe? É uma coisa que a gente leva com a gente. E a gente não tinha como deixar esse cara pra trás. Já pensou? Ter que ir pra uma reunião onde tô brigando por número com ele? Olha que confusão que ia ser. Eu acho que a dona Sônia ia pegar esse cara pela orelha, eles vão ficar brigando por aí. E é engraçado que eu entrei no mercado imobiliário com meu irmão. Eu entrei no mercado imobiliário com 21 anos e meu irmão tinha 18. Então a gente entrou muito em 2009, nós entramos no mercado imobiliário. E a gente trabalhou junto esse período todo. Quando começou esse movimento do Jonatas junto com o Rafa, abriu a empresa e eu não tá, nossa, o que minha mãe sofreu, dona Sônia. Tipo assim, mas a dupla, como cadê? Assim, não vai existir como é que vocês vão dupla? ficar só se os dois E a gente fala, tipo assim, o meu irmão é meu melhor amigo. Meu irmão, eu até abri, a gente fez uma convenção em março, foi março? Foi março, né? Em março, que eu abri a convenção falando que o Jonatas, ele é muito mais do que o irmão para mim. Nos momentos mais difíceis da minha vida, o Jonatas estava lá comigo. No meu transplante, eu fiz 2 transplantes, meu irmão estava comigo, nos piores plantões, nas piores noites, meu irmão estava comigo. Quando aconteceu o problema, que eu sofri um assalto, tomei um tiro, meu irmão estava comigo no carro. E no momento mais feliz ele também estava comigo. Quando o Gabigol fez aquele gol em 2019, ele também estava. Quase desmaiando. A gente estava em Lima no estádio, o meu irmão estava comigo do meu lado. No nascimento do meu filho, o meu irmão estava comigo do meu lado. Então, cara, meio que não fazia muito sentido realmente. Minha mãe estava sofrendo demais com isso. E agora sim, não é nem normalmente, a gente nunca trouxe esse tópico no podcast, mas eu acho que é legal a gente, porque também vai ter donos de imobiliária, até corretor que quer abrir uma imobiliária depois, e eu acho que é um tópico legal, já que vocês estão falando dessa experiência de sociedade, né? Vocês estão abordando em uma boa sociedade, que a gente está vendo aí. O que tirando a questão dos princípios e valores, porque eu acho que tem que ser a básico, assim. Mas a gente sabe também que, às vezes, qual que é a realidade de uma imobiliária? O corretor tá lá ganhando um dinheiro, ele fala assim, ele performa bem, aí, de repente, ele vira gerente. Aí ele, mas se a minha equipe consegue vender, sei lá, fazer 15, 20 vendas, eu tenho um faturamento de tanto, um VGV de tanto... Eu vou pegar, vou montar minha imobiliária, porque aí eu levo a minha equipe e eu dou conta de fazer isso sozinho. E a gente sabe que não é assim que funciona, porque é diferente você empresariar de você gerenciar. Né? Então, isso aí a gente já sabe. E às vezes acontece, tipo... você tem um amigo ali dentro da imobiliária, um gerente que também é bom, ou um cara que era meu braço direito ali dentro da minha equipe, vamos sair, vamos montar nossa imobiliária junto. Quando você não tem todo esse tempo de convivência, né? Então você não dá para você alinhar tanto princípios e valores, talvez porque foi um dia a dia só técnico, vamos dizer assim. Mas tirando a parte dos princípios e valores, o que mais que trouxe esse sucesso da sociedade de vocês? Porque a Singular vai fazer agora quantos anos? 3, a gente fez 3 4 anos. 3 anos. Isso aí. Então, somos um bebê ainda, né, Rafa? E que
tá sendo positivo, já tá abrindo novas frentes, né? Tá abrindo aqui na Barra. Então, assim, o que vocês atribuem também que deve ter uma sociedade de sucesso quando fala da questão técnica e o respeito do espaço para cada um? Como vocês dividiram na verdade, é engraçado o seguinte, sociedade saudável não quer dizer que a gente não caia no pau. A gente brigou hoje. A gente brigou hoje? Tô aqui rindo, mas de manhã eu tava batendo a porta do carro. A gente tem aqui, por exemplo, eu vou fazer o quê? Eu falo. Na verdade, é o seguinte, está errado, o Rafael, ele é maravilhoso, mas ele tem um problema com horário absurdo. Absurdo, ele chegou atrasado. Minha defesa, hoje eu estava certíssimo. Ainda bem que eu marquei meia hora antes, minha defesa, hoje aconteceu um grande imprevisto no caminho. Eu não tenho culpa. Fofoca. Eu tenho culpa se você me traz acidente. Inclusive, eu mandei no áudio, Rafael, eu conto no dedo de uma mão quando você chega no horário em alguma reunião, pelo amor de Deus. Mas tudo bem, a gente caiu no pau por conta disso. Isso aí é a síndrome da porta do carro. Já ouviram falar dessa história? É o seguinte, a mulher é a síndrome da porta do carro. É o seguinte, eles falam assim, ó, que você tá brigando em casa com a sua mulher, né? Aí vocês estão brigando, você e seu marido, estão lá quebrando pau e tal. Só que vocês têm que ir pra uma festa de aniversário. É isso aí. Aí vocês entram dentro do carro e estão lá xingando, estão brigando, estão falando aquele trem todo. Aí desceu da porta do carro, a mulher bate a porta, pega no braço do marido e vai. Tá tudo certo. Aí entra feliz na festa e tá rindo, tá conversando, tal. Aí o cara, tipo assim, minha mulher ficou de boa, né? Aí quando volta de novo pro carro, né? Ela entra, fecha a porta do carro, ela não acha que a gente tá bem, não. Não encosta, não. E não pensa que eu esqueci o que aconteceu, não. Aí fala que é a síndrome da porta do carro, né? Saiu, tá tudo bem. E é entrou. engraçado porque, assim, eu e o Rafael, a gente tem mais essa facilidade. O João é um pouco mais rancoroso. O João é mais carrancudo. Entendeu? Falar da pessoa que não precisa não tá mais fácil, né? Até mais gostoso. Ele não tá aqui pra fazer bico. Mas é verdade, porque, assim, é igual irmão. A gente briga e a gente cai no pau. Passou 2 segundos, a gente já começa a falar de um outro assunto e tá acabou. Tudo certo. E vamos embora, e vamos evoluir, vamos fazer. Mas voltando à tua pergunta, o que levou a gente além dos princípios, é que a gente fala o seguinte, a gente se completa muito, né, Rafa? Exato. A gente se completa muito. A gente fala o seguinte, todo mundo aqui, eu, Jonatas e Rafa, nós somos vendedores natos. Mas é o seguinte, tem um que é mais vendedor que nós 3, o Rafa. Nós somos 3, o Rafa nem tanto tão organizado assim não, mas eu vou falar. Eu e o Jonatas, nós somos muito organizados, nós chegamos a ser metódicos, só que o Jonatas assumiu essa parte da administração da empresa, do nosso financeiro e tudo mais. Então, eu sou um cara, tipo assim, eu e o Rafa, nós somos muito comunicativos, mas eu assumo um pouco mais essa parte da comunicação, do relacionamento com o incorporador e tudo mais. Então, a gente se completa demais. Então, esse é o ponto que faz, porque o que a gente vê, a gente não vê nessa parte de abrir imobiliária, do corretor que abrir sua imobiliária, a gente vê acontecendo bastante. Mas como a gente vê, por exemplo, o corretor que vem, o campeão de vendas, ele não é o melhor gerente. Sim. Porque é completamente diferente. Você vender e você gerir. E todo mundo acha que é fácil você subir esse degrau. Até chegar. O cara que é corretor acha que é muito fácil ser gerente, o cara que é gerente acha que é muito fácil ser diretor, e o diretor acha que é muito fácil ter imobiliário. Por quê? Porque ninguém teve essa experiência. Eu acho que só cortando o Dalton um minuto, eu acho que dentro daquela pergunta que você fez, eu acho que um ponto que é primordial é visão. Para você ter uma sociedade onde você não consegue estabelecer princípios, valores, por falta de convivência e tudo mais, você ter o mínimo de visão a longo prazo parecida ajuda. Porque se eu viso uma coisa, você visa outra, como que a gente vai andar junto? E comprometimento também, né, Rafa? Não, isso é fundamental. Não adianta nada, a gente quer chegar ali na ilha. Só que cada um quer se comprometer da sua forma. Uma hora eu pego, outra hora não, agora eu tô cansado. Então, esse desafio é grande de ter uma sociedade, eu acho né? Você ser também aberto ao feedback é muito importante, porque a gente tem uma régua muito alta de cobrança entre a gente. De a gente brigar feio em reunião nossa, quando a gente faz reunião nós 3. Por quê? Porque a gente se cobra de verdade. E se cobra de no outro dia ficar enchendo o saco, perturbando, até o negócio sair. Porque se a gente não se cobrar, a gente esquece e vai fazendo outras coisas. Quando vê, caramba, tinha que ter feito. Por quê? E se você não tiver, vou dizer, uma mente aberta para entender que cobrança não é esporro, porque numa sociedade ainda tem isso. Ainda mais ele que exerceu uma função acima da nossa. E aí, tipo, a gente sempre foi abaixo. A gente está todo mundo na mesma prateleira. Cara, se você não tiver maturidade para lidar com isso, é muito complicado. Porque cobrança não tem a ver com, eu não sou maior, não sou menor. Até porque a gente tem um princípio de servir. O maior vai ser sempre o que serve o menor. Exato. Então, a gente nunca tem essa visão de que, eu tô acima da cadeia alimentar. Não, eu sou corretor, a gente fica dentro do salão de vendas o dia todo com os corretores. Eu não sou diretor de sala. Não somos donos de imobiliário de sede. Não, a gente é de corretor, meu Cresce está lá, eu estou lá todo dia no salão de vendas, sento para fazer mesa se precisar, fecho o negócio, estou gerando contrato, sou corretor.
Então, se a pessoa que tem vontade de abrir, de correr atrás, de se aventurar, porque hoje você empreender no Brasil é uma aventura. Total. Você tem coragem de se aventurar nesse processo? Irmão, se você for ter sociedade com alguém e não tiver um mínimo de visão... E é engraçado que Nem você falou tenta. sobre essa parte, né, da nossa maturidade, que é o seguinte, nós somos 3. E aí nós somos 3, né? E automaticamente é ímpar. Quando tem alguma coisa, 2 optam em fazer, o 1 fica de fora, esse 1, ele tá de bico, mas tem que fazer. Tem que fazer, não adianta. Não concordo, mas vou. Não concordo. Mas é assim que a gente fala. Cara, não concordo com você, mas vou fazer. Ó, eu acho que vai dar errado, mas eu vou dar o meu máximo para dar certo. Mas eu acho que vai dar errado. Beleza. Tem vez que vai dar errado? Vai. E outra coisa, dá mais errado do que dá certo. Né? Porque às vezes a gente acha que é o seguinte, não, a empresa ela tem sucesso porque ela acertou bastante. Não, mas até acertar a gente erra demais. E a gente erra aprende... muito. Eu ouvi uma frase essa semana que era o seguinte... A gente não aprende com os nossos erros. Progresso não é sobre erro. Exato. É sobre reflexão. Exato. Então, se você não refletir sobre o seu erro, você não progride. Porque não adianta nada Exato. você só errar, É óbvio. mas se você não refletir... Errou. A gente fala muito, a gente não pode relativizar o erro. A gente não pode achar, tipo assim, errar faz Normal. parte, mas não é normal, não é simples. Cara, errou, a gente tem que consertar rápido porque isso faz parte. Se a gente deixa o erro ficar rolando, acaba que uma atitude nossa influencia uma cadeia de pessoas. Sim. Então a gente tem muita responsabilidade na hora que a gente vai tomar alguma atitude, alguma decisão. Quando a gente monta uma estratégia, apesar de muitas estratégias não estarem muito no nosso controle, né? Porque a gente depende muito desse lado aí, do lado da construtora, de acertar o produto, acertar o time da documentação, do repasse e tudo mais, mas a nossa responsabilidade referente a esse ponto, ele é muito grande, e quando a gente fala que nós somos 3 e quando um não tá afim, vai de bico, é porque a gente tem maturidade A para poder aceitar. vantagem de ter um trio aí, talvez seja uma dica. Monta uma, não É, monta por uma aí. com 2, monta Por com aí. 3, porque aí faz uma votação. É isso, Né? é Tipo assim, isso. vai pela Mas tem estômago, não é fácil. com A gente 2 não é consegue fácil. levar porque a gente ainda é amigo. 3, Talvez se não fôssemos tão amigos como nós somos, não sei se Não, mas seria... eu acho, tipo assim, acho que transcende a parte da amizade, é a parte da maturidade. Eu acho É. que a gente é maduro para poder entender, porque muitas vezes a amizade pode até atrapalhar o tem processo, isso também. entendeu? Verdade. Porque a amizade pode até atrapalhar. Cara, eu e o Jonathan, a gente é irmão. Olha só que loucura. Cara, tem um meu irmão como sócio. E normalmente, e ainda mais a gente que é casa, porque eu falo isso, porque né, meu marido, a gente tem empresa também, enfim. A mulher é uma conselheira, né? Sim. Entra, então, assim, Sim. não é uma sociedade de 3, ainda tem os Tem, claro, conselheiros que exatamente. estão ali, É principalmente isso. quando tem esse vínculo de amizade. Sem Então, sombra é de uma dúvidas. coisa muito maior. Não, e a gente fala muito, por exemplo, o meu irmão, ele tem coisa que ele fala pra mim que ele não falaria pra outra pessoa. Eu falo pra ele coisa que eu não falaria pra outra pessoa. E o pau canta, velho. É um negócio doido. Entendeu? Reunião, às vezes o Rafa fica assim, não, peraí, vocês dois, peraí. Aí eu tenho que ficar, às vezes, traduzindo, tá? O que um tá falando pro outro. Que um começa, aí daqui a pouco, calma. Mas eu acho que o que ele quis dizer foi isso. Não, o que você... Para de botar panos quentes. Então tá bom, então... Agora, quando vocês começaram a Singular, começou em Nova Iguaçu. Exato. Por que Nova Iguaçu? Já era uma área de atuação nossa, já. A Singular começou com 15 corretores. Na verdade, a Singular começou, eu era gerente de vendas, e eu tinha uma equipe que também tinha visão muito parecida com a nossa. E os próprios corretores falavam, cara, a gente tem potencial para tentar alguma coisa fora disso aqui, vamos embora e tal. E aí a gente já estava consolidado. E Nova Iguaçu, querendo ou não, é um celeiro, cara. Nova Iguaçu tem muita oportunidade. Nova Iguaçu, todo lançamento que vem tem um potencial absurdo. Nova Iguaçu está numa crescente que não para. Vamos botar nos últimos 10 anos em Nova Iguaçu, todo mundo fala, agora vai estagnar. É muito prédio, é muito isso. Aí aparece um terreno do nada, onde ninguém imaginava que dava para subir um prédio. Quando vê, bum, sucesso. Então é um crescimento exponencial absurdo, que tem muitas regiões ainda que precisam e vão ser. Isso a longo prazo não tem para onde correr, porque o Nova Iguaçu... Cabo Sul tá lá bombando, glória a Deus. Então, são regiões que estão tendo esse acesso das construtoras, então a gente tinha muito alimento ali ainda. E aí a gente, como uma base consolidada em Nova Iguaçu, e com uma construtora parceira que é a Jerônimo da Veiga também, que, cara, abriu as portas pra gente no começo, na figura do Maurício, do Filipe, foram pessoas que nos apoiaram muito nesse começo, nós somos muito gratos a eles. A gente já estava ali, já tinha um número. Então, mantivemos o trabalho. Lógico, investimos no time que estava com a gente. Inclusive, nossos gerentes foram formados em casa. O nosso time é grande, 98% do nosso time é formado por nós. Exato. Exceto um ou outro que veio do mercado, mas que já tinha trabalhado com a gente em outra oportunidade. E aí, juntando esses fatores e o relacionamento com construtores que viriam depois a nos procurar, para a gente foi a cereja do bolo. Então, Nova Iguaçu, para a gente, foi uma base muito importante.
por conta desses vários pontos, né, que se somam. Ainda tem mais um ponto que é importante falar, porque Nova Iguaçu, ele é do tipo de região que você consegue atender todos os tipos de cliente. Isso era a pergunta que eu ia fazer. Todos os tipos de cliente. Porque, na verdade, é o seguinte, eu tenho apartamentos lá de 2 milhões de reais e tenho um apartamento de 170 mil reais. Eu fiquei chocada, inclusive, no dia que eu cheguei lá e me mostraram esse prédio aqui é 1,5 milhão. Eu fiquei exatamente. 1,5 milhão. E a gente tem cliente para isso, a gente tem realmente potencial para isso. E vende, tá? E vende. Então, por exemplo, isso foi algo que realmente que chama muita atenção, porque as pessoas às vezes não têm noção. Como você falou, você foi lá e ficou assustada. Porque realmente acontece isso. Tem casas mais caras em Nova Iguaçu. Exato. Você viu um empreendimento de prédio. Casas de 4 milhões. Casas de 6 milhões. Exato. Em Nova Iguaçu. E não estou falando do centro. Exato. Mas, enfim, então, na verdade, hoje a gente viu Nova Iguaçu como uma grande oportunidade porque a gente tem hoje esse tipo de público. E é muito interessante quando a gente fala de forma bem específica da Você, né, que é a consultora que a gente está aqui hoje, que é porque a gente tem esse tipo de público que é basicamente aonde a gente começou desde o início, né? Que é o econômico de verdade. Porque hoje tem alguns econômicos aí de mentira, né? Porque hoje Minha Casa Minha Vida dá até 600 mil reais. Aonde que o econômico consegue comprar um apartamento de 600 mil reais. E uma renda até 3. Aqui a gente está falando de uma renda a partir de 1.700 reais. E para em 2.500. Passou de 2.500 também, já desencaixa. Já está diferente. O Nova York até que a gente percebeu que foi, né, o que vocês principalmente deram aquele maior gás. Eles vão praticamente falar que vocês praticamente fizeram a demanda do empreendimento assim que a gente lançou no Nova York. A gente notou um tipo de cliente que tem muito cliente com renda de 3 mil, 3.800. Era um cliente mais qualificado, que a gente não imaginava isso para a região também. Sim. De Nova Iguaçu para o tipo de produto que a gente tinha. Então, isso também foi uma surpresa positiva para a gente. Não, com certeza. E era exatamente essa pergunta que eu ia fazer. Porque como donos de imobiliária ali e desenvolvedores de corretores, como que numa equipe você consegue desenvolver um cara para atender um cliente que tem uma renda de 1.700 e um cara para 1,5 milhão, mais ou menos, qual que é a média de renda aí? Uns 40? Isso aí. A gente sabe que a comunicação é muito diferente. As perguntas são diferentes, né? Eu já atuei uma fase da minha vida que não conhece BPE. E um cliente que, às vezes, ele vai te perguntar sobre rentabilidade, ele vai passar pelo jurídico, ele é mais criterioso. E quando chega no faixa, principalmente faixa 1,5, muitas vezes o cliente, ele quer morar. Ele quer morar. Ele quer saber quanto passa. Ele às vezes, nem se preocupa com qual que é o apartamento que ele vai morar. Ele consegue encaixar ali numa parcelinha, tá ok. Como que desenvolve esse corretor para comunicar? Na verdade, é o seguinte, a gente tem um foco muito grande em treinamentos para esse tipo de corretor. Mas, na verdade, o que a gente vê é o nosso business principal realmente é o econômico. Só que o ticket aumentou, né, Bianca? Então, eu tô falando que hoje, a singular, o nosso ticket médio está em torno de 320 mil reais. Nosso ticket médio. Então, a gente vende, às vezes, apartamentos um pouco mais caros, mas aí tem o mais barato que faz esse ticket ficar flutuando nesse valor. Mas, na verdade, é o quê? A gente tem também um time de gerentes muito preparado. Esse é o ponto, esse é o diferencial. O nosso time de gerentes ele é formado pela gente e a gente tem um ritual de semanalmente a gente reunir com esses gerentes e a gente está trocando ideia, trocando figurinha, essa é a verdade. Um pouco. E é engraçado que muitas vezes as nossas reuniões não tem muito roteiro. Igual a gente está falando aqui, não vamos ter roteiro. Não tem roteiro. Porque a gente começa a criar essas rotinas, a gente coloca um café da manhã, a gente começa a trocar... E a reunião começa no café. E a gente começa a trocar ideia, trocar figurinha, e aí a gente vai pegando experiência. A gente vê que quando a gente pega um cliente um pouco mais qualificado, o gerente ele é fundamental para fazer esse fechamento. Fundamental. Eu acho que ponto importante também é que o mercado hoje, por conta do econômico, o mercado hoje está formando captador de processo. O mercado não forma corretor mais. Sim. O mercado hoje forma o seguinte, você vai aprender a ligar para o cliente, trazer o cliente e o gerente fecha. Sim. Eu sou muito contra essa visão. Concordo. A gente fala muito disso lá na empresa. O corretor ele não é captador só. O corretor ele precisa ser completo, ele precisa entender de produto, ele precisa entender de processo, ele precisa manjar um pouco. Cara, hoje você tem uma ferramenta chamada internet, meu amigo, que você não precisa de advogado. O Dalton tem um relacionamento sério com esse amigo aí. O Dalton, cara, a gente começa a discutir um assunto, ele, peraí, eu não vou ficar discutindo mais, ele vai lá no chat. Fato, não tem mais o que discutir, acabou a discussão. Só fica ignorante quem quer hoje em dia. Peraí, vou falar com meu amigo aqui, né? A gente estava no aeroporto, vindo do sul, né? A gente foi pro Rio Grande do Sul para uma imersão em
quando voltamos, aí estamos desenvolvendo um treinamento. Tô vendo o Dalton mandando áudio. Mesmo os caras tá falando com quem 5 horas da manhã, não é Contando possível. isso tudo, Ele informação. tava conversando com o chat GPT, cara. Aí eu falei, não é absurdo isso. Aí quando eu vi, eu também tava. Enfim. Aí, hoje o corretor, ele não vai ter base para esse tipo de trabalho, seja do econômico ao médio, se ele não quiser. Eu, quando fui coordenador de vendas, eu fui coordenador de SBPE, de médio alto. Eu peguei um produto em Nova Iguaçu que estava 1 ano e meio sem venda. Exato. Sem venda. Pronto. A construtora com prejuízo absurdo. E eles lançaram uma campanha e quando eu sentei no produto, eu falei, cara, por onde eu começo? Porque eu também, assim, os caras só falaram assim, eu tenho um desafio para você. E é engraçado que, tipo assim, ali começou a nossa sociedade. Nesse empreendimento começou a nossa sociedade. Porque ali a gente encaixou exatamente as qualidades que eu falei no início do nosso bate-papo. Que é a organização do Jonatas, o meu relacionamento com o incorporador e o Rafael como o vendedor do negócio. Por quê? Eu negociei com a construtora uma condição diferente, referente a investimentos, venda e tudo mais. Foi um processo bem desgastante até que eu tive construtora, mas a gente conseguiu. Entrou o Jonatas pilotando esse processo de organização e processo e entrou o Rafael na mesa vendendo. Ali começou a nossa sociedade. Verdade. Ali começou. 2019. Já era um teste aí. Exato. A gente só não sabia o que Deus estava preparando para o futuro. Exatamente. E aí, quando eu assumi esse produto, eu falei, cara, por onde eu começo? E eu comecei pelo produto. E eu falei, deixa as demandas forem conforme for surgindo, eu vou me aprimorando. Quando eu fui ver, eu dominava o processo em todos os bancos. Quando eu fui ver, eu estava dominando o processo de cartório. Hoje, graças a Deus, dentro do nosso mercado, existem assessorias que fazem esses outros processos. O corretor não precisa estar tão imbuído nisso. Mas é muito interessante você ver que tem demanda para você aprender. O que necessita hoje é o mercado enxergar as outras imobiliárias, que seja enxergarem que não se forma mais captador, se forma corretor. Isso. Principalmente quando a gente fala de econômico, e eu sempre falo isso muito nos treinamentos, que é, se o corretor ele quer se dar bem no econômico, ele não tem que saber só da técnica de venda. Ele tem que saber de crédito imobiliário. É importantíssimo. Então, assim, se ele não sabe sobre crédito imobiliário, ele não vai conseguir fazer. Porque o que a gente vende é isso, né? Não é uma venda, por exemplo, de um apartamento de 1,5 milhão que a pessoa fala assim, eu quero, tá aqui o dinheiro, basta você querer. Mas esse é o ponto essa que o transição. Rafael está falando. Por exemplo, hoje a gente vê que o econômico vai muito na linha do crédito. E eu acho que o corretor precisa dominar muito mesmo. Quando você começa a subir um pouquinho mais o ticket, você precisa saber produto. Sim. Você precisa vender produto. Então, por exemplo, algo que a gente doutrinou, e eu até faço um pouco meia-culpa, porque eu fui um dos percursores desse modelo. Vamos aprovar, depois a gente vê como é que funciona. Quando a gente abriu a singular, a gente rasgou essa cartilha. Porque eu não consegui absorver isso de forma alguma. Por exemplo, se você chegar e perguntar para um corretor nosso como funciona Nova York, ele vai te falar como é que funciona Nova York. Ele não é simplesmente o cara que vai chegar e vai vender o crédito. Ele sabe como é que funciona, ele sabe quantos blocos tem, ele sabe da área de lazer, ele sabe tudo do Nova York. Porque a gente faz o seguinte, quer vender o produto? Aprende o produto. Porque se o cliente fizer uma pergunta, você precisa fazer. O nosso nível de aproveitamento, a gente fala muito isso. Porque a gente vê o seguinte, os corretores vendendo crédito. Vem cá, a prova, a gente vai ver como é que funciona. E a gente vê que o corretor ele faz mais força para vender, ele atende mais cliente, ele fica fazendo cada vez mais força para vender, porque quando chega na hora o cliente não quer. Quando eu atendo esse cliente na mesa, começo a trabalhar com ele valores, e aí mostro para ele, e vendo o seu produto, quando vem a aprovação, para mim é muito mais fácil fazer esse fechamento. Então, o que a gente faz hoje? Vocês fazem o oposto do que o mercado eu está que eu faço fazendo fechamento hoje. no primeiro atendimento. É isso aí. A gente rasgou essa cartilha, de verdade. E a gente não está aqui inventando roda, não, tá? A gente não inventou roda. A gente simplesmente. A gente sempre foi feito. Só que chegou um momento do mercado que isso. Virou o oposto. E eu falo, tipo assim, que eu faço minha culpa porque eu fui um dos caras que incentivou isso. Só que a gente começou a ver por quê. Eu sou um cara muito dado. Eu não gosto, e eles sabem disso. Eu não gosto de fazer reunião sem informação, sem dado. Então, hoje na Singular, a gente tem dado de tudo. Eu sei quanto, porque a gente tem uma planilha de quantos nossos corretores... A gente tem um funil de vendas, essa é a verdade. O dia que eu fui visitar vocês, acho que você até me mostrou seu BI lá em cima. Exatamente. Eu sou um cara muito chato referente a isso. E todo mundo fala... Quando eu começo a reunião, eu falo assim, lá vem o Dalton falar de funil de vendas. Porque é verdade, é o padrão. Você não tem dados, você não tem como tomar decisão. Eu sei o seguinte, eu sei que o meu final de semana ele vai ser bom, vai ser ruim, de acordo com o número de agendamento do meu corretor. E eu tenho o dado de cada corretor. Cada corretor meu eu sei quanto que ele agenda. E aí eu pego os números da recepção, eu sei quantos eles atendem. Aí eu tenho um controle de pasta, eu sei quantas documentações ele subiu. No final, quando eu vou fazer uma reunião e o meu gerente vai fazer uma reunião, ele tem aquelas informações na mão e ele consegue passar. E a gente começou a perceber que
de acordo com que eu tinha os dados da outra empresa que a gente trabalhava, focada em crédito, e a gente tem os nossos dados. A gente começou a ver que o nosso corretor ele faz menos força para vender. Por quê? Ele, no primeiro atendimento, foi como já falou, no nosso primeiro atendimento é o fechamento. A gente consegue entender exatamente o que o cliente quer, onde que ele encaixa, e eu já começo a ofertar ali. Por que eu tenho sucesso no Nova York? Porque eu consigo identificar o quê? O meu corretor e o meu gerente na mesa conseguem identificar. Esse cliente não tem perfil para comprar 300 mil. Ele tem perfil para comprar 170, 180 mil, que é o Nova York. Aí o que eu começo a fazer? Eu começo a vender o Nova York no primeiro atendimento. Eu vendo o produto. Como? Aí vamos dar um exemplo do Nova York, por exemplo, né? Como que o corretor ele tem que lidar nesse primeiro atendimento para ele já pescar? Porque uma vez que vocês estão fazendo o oposto que normalmente as imobiliárias fazem e que antigamente não era assim, exato, né? Vamos lá. Apesar que a gente tinha 18 anos ontem. Isso, exato. Né? E hoje eu tenho dor na lombar. Não, eu falei com os meninos na reunião de vendas. Não, eu falei ontem na reunião de vendas, eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu já vou fazer, esse ano faz 15 anos que eu tô nesse mercado. Outro dia eu fui numa imobiliária dar um treinamento, aí uma gerente de 19 anos veio falar que o que eu tava falando estava errado. Eu falei, gente, mas quando eu comecei, esse menino tava da idade do meu filho, que eu tenho, meu menininho tem 4 anos. Eu falei assim, gente, mas eu acho que alguma coisa tá errada. Aí eu fui lá, eu falei, vou no chat GPT. Né? Às vezes claro, a geração... Claro. Eu falei, descobri que eu tava chat certa. GPT, eu falei, não. É isso. Mas assim, como que vocês que estão fazendo esse processo contrário, e uma coisa que eu tenho que parabenizar aqui, e eu acho que isso é muito importante deixar claro, a qualidade do processo que vocês enviam pra gente. Né? Vem ali, o viabilizador recebe o e-mail com a documentação completa, com todas as informações nomeadas. Eu falo assim, ai gente, que maravilha, nossa, multiplica, Senhor. Entendeu? Porque assim, realmente, vem muita pasta e vem muita pasta organizado, é o mesmo padrão. Isso é uma coisa que impressionou muito. Isso é uma coisa que a gente prioriza muito, é estar dentro de todo o processo. Tanto eu, quanto ele, quanto o Jonatas, a gente está dentro dos processos. Eu botei modo avião porque eu sei que o meu telefone vai chegar um monte de e-mail, um monte de gerente ligando. Por quê? Porque a gente participa de todo tipo de processo dentro da empresa. Sim. Então, não é simplesmente o gerente vai e vence. E sobre a primeira pergunta, em relação a como que a gente faz para trabalhar, né? Com relação ao produto. Pescar, porque assim, o que eles fazem? Eu acho que é legal falar isso aqui também para quem não conhece calça branca, né? Normalmente traz o cliente, aprova o crédito, vamos aprovar, a partir do momento que pegou a carta a gente vê qual que é o produto, se tiver uma campanha rolando daquela construtora ali, a gente vai fazer uma força para focar naquele ali, a gente nem oferece outras, às vezes você vai oferecer uma qualidade, deixa de oferecer uma qualidade, melhor você coloca um cliente num pró-soluto gigante, num produto horroroso, mas porque você tem, a imobiliária tem uma meta ali de vendas. Já muito contra isso. E aí, quando chega vocês aqui, agora vocês estão me falando que no econômico, para esse cliente, vocês fazem o contrário. Sim. Só que esse cliente também é passível muito de condicionamento. Sim, claro. Sim. Então, de certa forma, também tem uma frustração ali. Se você vende um produto e aí o cliente, de repente, ele condiciona. O atendimento ele tem que ser muito mais completo. O corretor tem que estar mais preparado. 100% para ele falar assim, Rafael, então, você estava querendo o residencial Nova York, a sua caixa te concedeu isso aqui de crédito, você vai precisar de uma entrada de tanto. Você tem esse valor de entrada? Exato. Não tem. Então, aqui, vou te apresentar o Nova Zelândia. Mas é longe. Sim. Entendeu? Mas olha, aqui você vai ter, ou você vai pagar um valor menor, você vai sempre trabalhar onde? Esses dias eu falei isso com um dono de uma imobiliária, eu falei, o cara só queria o Nova York. Mas ele não tinha condição de comprar o Nova York, porque precisava de uma entrada um pouco maior. Precisava de 2.000 a mais de entrada ali, ficava 2.500 a entrada dele. Mas por que ele não quer o Nova Zelândia? Não, ele não quer porque ele achou longe, mas aonde que ele trabalha? Ele trabalha no centro. Eu falei, o valor que ele está economizando, porque no Nova Zelândia ele ainda pegava 100 pró-solutos, e aí para o contrário. Eu falei, essa diferença, ele compra até uma moto, ele tem veículo? Não, se ele trabalha no centro, passa o ônibus em frente. Só que assim, não é todo corretor no mercado que a gente tem hoje que ele consegue ter, primeiro, conhecimento de produto a ponto de fazer uma comparação. Claro. Argumento. Tem muito corretor que se o cliente fala, não quero esse. Ou então, não, só tem R$500. O cara, ele não consegue pedir mais R$50 de entrada. Ele fica assim, meu Deus do céu. O que eu falo agora? Eu respondo, não tem preparo. O pessoal tem medo de perder o que nem tem, né?
Como fazer isso? Eu acho que existem vários pontos aqui, né? O primeiro de tudo, o cliente, quando ele vai comprar algo, ele é visual. Vou fazer uma dinâmica com você. Você vai no shopping, olha uma vitrine. Você vê uma bolsa. Primeira coisa que você faz é o quê? Nossa, meu marido tampa meu olho. Você vai se imaginar. Mas eu já fico doida para ali comprar. Você viu o valor? Você já comprou a ideia. Já fico... Você não viu o valor, você já comprou a ideia. Aí você entra na loja, bota a bolsa no braço, aí você vê o valor. Quando você olha o valor, você fala assim, poxa, amor, gostei tanto. Aí o camarada já tá pensando, 12 de tanto. Como é que vai ficar isso? Pelo amor de Deus. Por quê? Porque você já comprou a ideia. Acho que os corretores, eles fazem, na Singular, a gente fala muito isso. O cliente, ele é visual. O cliente precisa entrar no produto e se encantar pelo produto. Você precisa ofertar o produto. Você falou sobre condicionamento. Isso é muito subjetivo. Eu aprovar antes ou aprovar depois, você vai condicionar em qualquer momento. Exatamente. Então, a grande questão aqui, qual é a filosofia que é trabalhada? A minha filosofia, eu sou vendedor de produto, eu não sou vendedor de crédito. Então, eu oferto o produto com bastante afinco, sem falar mal dos outros produtos dos amiguinhos que estão do lado. Ou até mesmo dos outros produtos que a própria construtora tem. Isso é um ponto importante. Não, Dica aí, tá vendo? Porque tem corretor também que adora queimar o próprio dono de imobiliária que vai lá e reclama. Outro dia eu falei com um, falei assim, sabe o que acontece? Você tá quebrando sua própria produção. Exato, ele não consegue virar para lugar nenhum depois, porque ele já falou mal do produto. Então eu não preciso falar mal de outros produtos. Eu vou vender aquele produto ali que eu quero de fato a colocar o cliente. Mas existe uma coisa muito importante, cara, as perguntas certas. Os caras sentam na mesa com o cliente e não faz uma pergunta. Já chega com um papel, com um monte de coisa escrita aqui. Aqui o quê? Ou então já abre uma apresentação e não existe um quebra-gelo. Não existe... book tá aqui, ó. Esse aqui é o... Exato, não existe uma... Eu acho que existem técnicas de venda. A escutativa, ela é fundamental no processo de venda. Os corretores não fazem isso. Eu estou desenvolvendo um treinamento para essa semana que eu vou mandar para o meu marketing. Para o meu marketing montar para mim, sobre oratória. Porque eu vejo que os corretores não conseguem transmitir o que eles sabem. Sim. Exato. E, cara, eu tava dormindo e tive um insight, assim, eu costumo dizer que Deus, ele me inspira dormindo. Aí esse cara ficou brigando comigo que eu durmo um pouco mais. Então, eu tive um insight, assim, eram umas 6 horas, eu falei, cara, por que às vezes a gente não consegue entender o que o outro tá falando? Não é que o outro não sabe, é porque ele não explica direito. É a comunicação. Exato. Então, eu falei, eu preciso arrumar um treinamento de oratória. E eu estou com isso na cabeça há um tempão. Estou desenvolvendo, porque as pessoas precisam aprender a transmitir o que sabem. Sim. E aí a gente entra no produto. O cliente quer comprar, mas ele quer comprar o quê? Ele não sabe. Ele está ali diante de um profissional que precisa direcionar ele para aquilo que ele vai comprar. Então, o corretor, ele precisa saber de produto, ele precisa saber onde o cliente mora, onde o cliente trabalha, quantos filhos esse cara tem, fazer perguntas. Qual que é o objetivo da envolver compra? esse cara. No econômico, a grande maioria, o objetivo é moradia, né? É a primeira moradia, o cara quer sair do aluguel, o cara quer sair da casa da sogra. Exato. E hoje, com tantas oportunidades que existem para ele, até polui a mente do cara. O cara Mas eu acho que eu falei até errado. Um objetivo da compra eu quis dizer no sentido assim... que isso eu também já vi acontecendo muito, principalmente estando vendo quando a gente formava a equipe, que era assim, às vezes o corretor tá falando do espaço kids e a família nem pode ter filho. É um menininho de 18 anos que é militar, que o cara tá solteiro comprando, aí tá lá falando, os 2 quartos, você pode fazer um quarto de criança, só que o cara queria era um quarto de gamer. Uhum. Então, tipo assim, é entender o cliente, é você ter feeling. Perfil, né? Exato, do cliente, é fazer algumas perguntas. Então, se você não se sente seguro para perguntar tudo que você precisa, evita, pergunta o necessário, mas pergunta alguma coisa. Não é sentar com um book aberto aqui, eu vou te apresentar um empreendimento. Mas vocês acham que venda, o bom corretor, necessariamente, ele tem que ser o cara comunicador? Então, eu acho que esse cara, ele precisa... Eu acho que esse cara precisa ter um relacionamento. Porque ele venda e corretor, eu acho que... porque eu acho, na verdade, o seguinte, o corretor, ele precisa ser bom de relacionamento. Porque a gente fala muito sobre isso, né? Porque venda é você se comunicar, você conseguir se conectar, Você conseguir se conectar. Então, às vezes, esse cara ele não pode nem ser o cara tão bom assim de ser o comunicador, o cara que tem as melhores palavras. Santos. A gente tem um corretor que é super engraçado. Ele tem uma dificuldade enorme de fazer um atendimento sozinho. Ele tem uma dificuldade enorme. Só que ele é um cara carismático demais, é um dos caras que mais trazem visita, mais atendem dentro da empresa. Ele tem dificuldade de fazer o atendimento sozinho. Então é o seguinte, hoje, o que eu vou fazer? Meu papel como gestor. Eu vou, explorar o máximo da qualidade desse cara. Então, eu vou tentar desenvolver essa habilidade dele que está faltando, dessa parte de comunicação.
Mas se o cara ele consegue fazer relacionamento com o cliente, ele às vezes num telefone, ele fala meu chefe, que não sei o que, aquele linguajar dele, ele traz muita gente e fecha. Foi o nosso corretor campeão mês passado, vocês fez mais de 1 milhão de venda. Então, seja, esse cara, ele precisa ser bom na comunicação? Respondendo a sua pergunta, precisa. Mas se ele não tem essa habilidade agora... não precisa ser um comunicador. Exato. Mas ele precisa ter? Precisa. Mas se ele não tem essa habilidade agora, o meu papel como gestor é conseguir pegar dele o melhor que ele tem e desenvolver de acordo com o processo essa qualidade deficiente. E a gente faz muito isso na Singular. A gente bate muito nos treinamentos justamente por conta disso. Porque a gente quer que realmente o corretor ele seja completo. Porque a gente fala muito sobre isso. O corretor ele precisa ser completo. Porque a venda ela precisa ser uma venda consultiva. Como você acabou de falar, elogiando o nosso processo. A gente bate muito nessa tecla. A gente precisa ser completo. Só que nem todo mundo vai ser. Nós não somos. A gente está sempre se completa, inclusive. Exato. A gente está sempre buscando a evolução. Então, tipo assim, é muito loucura a gente achar que o corretor também vai ser. Mas o nosso papel como gestor é justamente tentar evoluir ele ao máximo que a gente pode. E a gente potencializar o máximo que ele tem. Agora, então, vocês que já estavam bem consolidados lá em Nova Iguaçu, né, tem essa questão do desenvolvimento da cultura, fit cultural com o corretor, porque também claro. A pessoa vai ficando onde ela se adapta, né? Tem que ter esse fit cultural. Quando a gente começou a obra, acho que ninguém nem sabe disso, né? Antes da gente iniciar em Nova Iguaçu, a gente até conversou com o Dalto, né? Fez uma reunião para saber, sondar o que era o mercado de Nova Iguaçu, porque a gente estava começando aí explorar a região. E hoje, definitivamente, a gente já colocou a nossa bandeirinha de que é uma região que a gente vai desenvolver, até pelo tipo de cliente que a gente sempre foca, que é esse cliente faixa 1,5, faixa 2 aí. Então, tem muitos terrenos já, né, comprados para a gente lançar aí. O que vocês viram, assim, de diferente na construtora que fizeram vocês acreditarem que, opa, vamos lá? Tirando já me conhecer, que eu sou uma boa credibilidade, eu gosto de vender meu peixe nos podcasts. Um ponto fundamental. Mas a gente fala muito internamente porque a gente gosta de trabalhar com construtoras que têm processos saudáveis. E a gente vê que a Você ela tem um processo saudável. Porque o cliente, ele, além da gente trabalhar com esse cliente que ele... teoricamente, ele não conseguiria comprar outros produtos e a gente consegue ter essa válvula de escape. E não só válvula de escape, a gente consegue também focar muito esse tipo de empreendimento, que a gente sabe que a gente vai ter material humano, vamos dizer assim, né? Porque a gente tem um volume muito grande de vendas, ter um processo saudável com uma avaliação, porque, para quem não sabe, né, a Você tem uma avaliação teoricamente interessante referente ao preço de vendas. Sim. E a gente consegue fazer com que esse pró-soluto seja o mínimo possível. Então, o cliente ele consegue, porque existe um grande problema hoje no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, da inadimplência do corretor. Ele querer realmente mostrar um produto, ver que muitas vezes o cliente não tem a condição de pagar aquele pró-soluto, aquelas parcelas, mas mesmo assim a gente faz essa venda. E aí, chegando depois, esse cliente, esse sonho da casa própria vira teoricamente um pesadelo, porque o cliente ele se embola. E a gente vê que na Você isso pouco acontece, porque a gente tem parcelas muito, muito baixas, o cliente ele consegue um alto valor de financiamento e automaticamente eu consigo escalar as minhas vendas de forma muito saudável. Então isso pra gente é muito interessante, porque muitos corretores falam o seguinte, mas o pró-soluto é muito baixo, não, mas ninguém chega e fazer a conta seguinte, cara, mas é baixo, mas você já viu quanto seu cliente financia? Não, e o cara não paga várias coisas ao mesmo tempo. Os caras têm que pagar documento, entrada, taxa de obra, tudo ao mesmo tempo. Então, porque ele nem paga o ITBI, a gente dá para o cliente. Eu não vou falar o nome da construtora, mas a gente fez um lançamento esses dias aí. E, cara, o cliente tinha que, além de um pró-soluto absurdo, dele pagar, ainda tem que pagar a documentação por fora. E a documentação por fora. E ainda tem INCC, às vezes, quando tem a correção. E a documentação por fora, ela não entra no comprometimento de renda. O que isso quer dizer? O cliente, às vezes, entre parcela de obra, pró-soluto com a construtora e parcela da documentação, compromete mais do que 50% da renda dele. Como é que esse cara pode? Mas ele vive de fotossíntese. Vai chegar uma hora que alguém vai ficar sem receber. É isso. Então... E pra gente que tá a longo prazo no mercado, né? Porque igual 18 anos, 15 anos, né? Pra gente que já tá aí há muitos anos, a gente sabe do impacto disso a longo prazo. Sim, às vezes o corretor que está começando vai ficar ali 3, 4 meses, 1 ano e saiu, ele não tem essa noção de que quando existe uma venda errada com um risco muito alto, que vai atrapalhar a contratação de empreendimento, que vai mudar o preço, o perfil do cliente, a construtora deixa de construir. Aí reclama no final assim, ficou caro. Não tem empreendimento para vender. Isso é resultado de que foi plantado lá atrás. Exatamente. E falando de forma institucional agora, também tem um ponto que a gente fala muito, que parceria é um negócio que é bom para os dois lados.
E aí a gente olha o lado de vendas, que é esse lado que o Dalton destacou, e um lado que eu já estou mais dentro também, que eu cuido muito dessa parte de repasse nas mãos, é olhar para a construtora também com o processo azeitado. Lançar, repassar e receber. Esses são os 3 pilares que a imobiliária precisa. E a gente paga toda semana. Certinho. Muito bom. Quando chega um e-mail lá, sexta-feira, para emitir numa terça-feira, tá na conta. É o Felipe. Parabéns. É um menino que tem, assim, dado um suporte excepcional pra gente também, tá? Pra isso a gente precisa dar a César o que é de César. Isso é treinamento, a gente treina Felipe, muito. A gente bate, a gente bate, mas quando tem que elogiar, tem honra. É isso aí, é o princípio da honra. O Felipe tem sido um grande viabilizador. Exato. É um cara que eu posso dizer que, assim, é responsável por muitas das vendas que têm acontecido. Por causa do trabalho dele feito junto aos nossos gerentes, tá? Então, e ele briga muito, ele fica nervoso. Porra, pra venda, não sei o quê, vocês têm que... Eu mando pra ele alguma coisa, ele, peraí, cara, peraí que eu vou ver isso aqui. Não sei o que tá assim, não. E vai lá, daqui a pouco ele traz a solução. Isso pra gente é fundamental. E, pô, vocês lançam um produto ajustado com esse pró-soluto, que a primeiro momento assusta, porque o pessoal tá acostumado 18, 20, quanto maior, melhor, mas não consegue enxergar que menor diminui também a dor do cliente. E você lança um produto que você faz uma demanda e repassa. Não fica esperando, cozinhando. Cara, eu tenho um produto hoje com 6, 8 meses para poder finalizar uma demanda. E como que o corretor, vocês levaram os corretores lá na obra, como que os corretores, eles repercutiram quando conheceu o tipo de obra, né? Ainda mais agora Nova Zelândia vai entregar. Né? Então já fica até o convite para levar também o pessoal lá para fazer. Agora tá lindo já, a piscina tá clarinha, tudo tá perfeito. Então, assim, como que os corretores reagem quando eles veem que um cliente de R$1.700, R$2.000, ele pode morar num lugar que tem piscina, que tem churrasqueira, que, tipo assim, é um empreendimento que ele vai simplesmente mudar, né? Porque até o custo do piso, muitas vezes, também vai entrar nesse comprometimento. A gente sabe que fazer obra é uma bosta. Claro. Então... Você imagina você pegar um apartamento onde que você ainda vai ter que fazer a obra, quando a gente fala principalmente do cliente, esse cliente econômico, né? Porque é um cliente que está com a margem apertada. Precisa entrar para morar, de verdade. Como que foi a reação deles quando eles conheceram? Porque eu lembro que quando eu apresentei no book, todo mundo ficou assim, mentira. aí vinha as premiações, o povo, não, que isso, não tem esses trem, não tem não. Né? Como que foi a reação assim, interna que você notou? Cara, eu vejo assim, uma alegria muito grande do pessoal. O impacto é muito positivo com relação a quê? Você olha a planta, você já começa com aquela expectativa, né? Mesmo que o corretor não está comprando, ele está vendendo, mas ele fica na expectativa de ver o produto pronto. Eu mesmo passo, de 10 anos atrás, eu passo certos produtos e falo, cara, eu trabalhei isso aqui, era só um terreno, que o Cresce vinha aqui, corria um para cada lado, e agora é um empreendimento, quantas famílias morando. E uma coisa que eu falo muito lá na empresa é que o mercado ele banaliza hoje, infelizmente, se torna uma coisa muito comum. Vou vender um apartamento, é só parte do meu trabalho. E, cara, se perde um pouco da emoção disso. Verdade. E pra gente não, pra gente é um marco. Por mais que você feche um mês lá com 50, 60, 70 vendas, pô, mês maravilhoso. Mas, cara, são 70 famílias, sabe? Sim. E a gente não pode perder isso. Então, o nosso time, eu vejo que eles não perdem isso. Aí, quando você vai numa obra bonita como a de vocês, que é uma obra também limpa, uma obra que você chega lá, o produto tem qualidade, não é uma obra... Tem obra que você entra, meu amigo. Tem que ir de galocha, eu falo com todo mundo. Nossa, não vocês querem de galocha, não. É bagunçada, você vê uma obra organizada, uma obra ajustada. Então, isso gera um impacto muito positivo. Somatiza, né? Com essa emoção, com isso tudo que a gente deixa plantado dentro da empresa no dia a dia, com o trabalho de vocês de uma forma ajustada. Então, é um impacto muito positivo. A galera reage de forma muito positiva e acaba estimulando, né? Eu posso vender esse produto para o meu cliente porque eu sei que é um produto que estou vendo aqui, que eu estou colocando o cliente numa boa condição. Né? Exatamente. Numa condição de moradia, entendeu? Não é simplesmente o que vai pagar, é onde vai morar, como vai morar. Pô, é uma família que vai morar ali. Então, isso tudo faz uma grande diferença. A gente realiza sonhos, né? O nosso negócio é sobre isso. Eu falo com todo mundo. Gente, a gente não é 200 mil, 100 mil, 180 mil. É uma família, né? É uma vida. No dia que a gente entrega as chaves, o cliente já tá pegando a chave, chega de tarde, já tá com um caminhão, um monte de criança, vai colocar beliche aqui, vai colocar beliche aqui. Eu falo assim, gente, que isso é a satisfação, legal, né? Da pessoa poder receber as chaves e mudar. E pra gente finalizar, eu queria que cada um de vocês desse uma dica
para um corretor que está começando agora, né? Principalmente aí agora puxando sardinha para construtora, obviamente, mas tipo assim, vocês já trabalham com a gente há muitos anos, né? Não é de agora, já venderam empreendimentos lá atrás quando a gente lançou já, né? Então viram aí que a gente não mudou, né? O nosso formato. Eu lembro que uma vez eu até brinquei, eu até contei isso outro dia, quando ando na construtora, eu falei assim, eu acho que a gente, por que não tira o piso, não faz ou então podia tirar a piscina, não sei o que. Ele virou e falou assim, nunca vou abrir mão da qualidade. Legal. Porque a gente estava querendo fechar, né, a viabilidade. Eu nunca vou abrir mão da qualidade. Eu falei, cara, é sobre isso. Então, também a gente é uma empresa que preocupa muito com esses valores e esses princípios, e isso é muito bom. Qual dica de cada um aí, começando pelo Dalton? Qual dica que você daria para o corretor que está começando, que entrou lá na Singular, pô, gostei do Nova York, gostei da construtora Você, por que ele deveria vender construtora Você? Sim, eu acho que a primeira dica de vendas de forma direta é você precisa comunicar que você é corretor de imóveis. Eu acho que eu vejo muitos corretores, às vezes, entrando no mercado meio acanhado em falar o que vende. Cara, eu tenho muito orgulho de falar. Quando eu vou a qualquer lugar, é engraçado, eu vou num hotel. Sua profissão, empresário? Não, corretor de imóveis. Cara, corretor de imóveis é uma profissão maravilhosa, mudou a minha vida. Então, de verdade, fale que você é corretor de imóveis. E o segundo ponto, falando da você de forma específica, conheça bem um produto. Saiba realmente o que você está vendendo. E não é só falar do produto de forma específica, é falar da construtora. Falar que a construtora tipo assim, é uma construtora sólida, falar das obras das construtoras, falar o que já entregou, o prazo de entrega, método construtivo. Eu acho que o corretor, ele não pode ser preguiçoso. Você vê hoje muito corretor preguiçoso. Muito corretor que ele entra, ele só está focado em chegar ali, tomar aquele cafezinho, bater um papo, ligar para 3 clientes e que não atende, falar que trabalhou. O lead tá frio. Ah, nossa. Melhor o próximo. A gente vai ter que gravar um outro episódio para falar sobre lead frio e lead quente. Depois que ficou ruim, nunca ficou bom. Nunca mais ficou Nunca mais ficou ficou bom. Exato. Então, na verdade, é o seguinte, e não espere justamente. Eu acho que o lead, ele é algo muito maravilhoso, muito bom, só que você não é tudo. Você precisa mesclar a sua forma de prospecção. Então, dica 1, você precisa saber o que você está vendendo. Primeiro processo. Dica 2, prospect. Falem com muitas pessoas. Quanto mais você fala, é algo que a gente fala na Singular. A gente tem até na Singular um simulador de cenário. A gente bota para o corretor falar o seguinte, quantas vendas você quer fazer e a gente vai montando o funil dele de acordo com a expectativa. Então a gente fala o seguinte, saiba quantos clientes você precisa falar por dia para você fazer 2, 3 vendas e ganhar 15 mil reais por mês. E que é possível, é completamente factível. Então, estude e prospecte. Fale com muitas pessoas. Eu acho que cada vez mais você trabalhando esse beabá, porque a gente não está inventando a roda, né, Rafa? Não. Isso aqui não é nada tipo assim de um dá dinheiro. De um segredo de forma específica. O corretor ele precisa estudar. E hoje as ferramentas de estudo elas estão muito fáceis. A gente acabou de falar. A gente tem ChatGPT, o próprio Google, né? Que tem um site novo aqui, fundaram o tal de Google. Entendeu? E tem um também no YouTube. Exato. Tem um montão de falando as coisas que são legais. Exato, entendeu? Então, na verdade, é o seguinte, estude, prospecte, fale com muitas pessoas, porque isso, de verdade, que vai fazer você ter constância e automaticamente mudar a vida sua e da sua família. Porque foi assim que aconteceu comigo, com o Rafa, com o Jonas, e acontece com muitas pessoas hoje dentro da Singular. Arrasou. E tu, Rafa? Eu acho que o primeiro ponto é torne-se especialista. Porque o que eu vejo hoje você são... Você até fala pra câmera aí, ó. Você que é o nosso expert em relacionamento com o corretor aí, ó. Olha lá pra câmera. Torne-se especialista naquilo que você está vendendo. Eu acho que é um ponto principal, porque tem muita gente que quer vender, mas não sabe o que está vendendo, não conhece o que está vendendo, o que está sendo feito. Uma dica valiosa que você deu agora, o dono da construtora pensa, eu nunca vou abrir mão da qualidade. Será que alguém comunica a qualidade para o cliente? Então, você se tornar especialista naquilo que você está vendendo, auxiliar, juntar levar isso com comunicação. Né? Isso é primordial. A venda, assim, ela é 99% visual. Se o cliente não vê o que está comprando, ele não vai comprar a ideia. Crédito é uma ponte que vai levar o cliente à realização do seu sonho. Crédito não é o principal. Então, eu acho que torne-se especialista e ser protagonista do seu negócio. Se você não entender que você é por você e não tem quem faça por você, você não vai conseguir chegar. Então, se você está começando agora na profissão e você quer rampar o seu negócio, você quer dar certo, você quer desenvolver, você quer, cara, torne-se especialista e seja protagonista. Não espere ninguém pegar nas suas mãos para fazer por você. Não espere ninguém trazer um book para você ter que olhar. Corra atrás da informação. Hoje a informação cabe na palma da mão, hoje é no celular. Hoje você não precisa entrar no arquivo, numa biblioteca e nada. Você tem na palma da sua mão. E a obra, por exemplo, no nosso caso, a nossa obra fica sempre aberta. Ainda tem um decorado isso, e a obra aberta que a pessoa pode agendar a visita,
né? É bom dar essa dica aí para os gerentes novos de vocês. Pô, Bianca, a gente quer conhecer a obra, a gente quer saber. É só agendar a visita. A gente hoje faz um tour por Nova Iguaçu, tá? Então, o que a gente faz? A gente passa pela Nova Zelândia, a gente passa por Nova York, porque o que a gente entendeu? Primeiro, a gente tem que vender a região, porque o pessoal ainda tem muito essa cabeça de que a região de Cabo Sul, né, principalmente o corretor ali, às vezes tem um pouco de crença limitante com relação à região. Então, a gente leva para fazer um tour para mostrar o quanto já cresceu, né? E vocês que estão lá sabem muito bem disso. E o quanto vai crescer, porque também não é só a gente. Eu brinco que agora eu faço tour para os meus concorrentes, porque eu tenho obra, né? Meus concorrentes têm tapume. Então, eu brinco com todo mundo que eu falo, agora eu faço um trabalho de primeiro eu estou vendendo a região, levo, passo, esse aqui é o coleguinha, esse aqui é o coleguinha. Olha a nossa obra aqui, que coisa linda. Então, essa questão de mostrar ser o visual, podem explorar, inclusive vocês com a equipe de vocês, suporte, não tem limite, tá? É só agendar a visita com um viabilizador. Vou compartilhar um último insight, que é uma coisa que eu carrego comigo, que mudou a minha vida, não só a questão do mercado imobiliário, mas fez muito sentido no mercado imobiliário, que é a honra e seu líder. Porque a Bíblia ela ensina que nós devemos honrar. A gente fala muito de Bíblia, na singular, porque a gente vive isso. E a gente não prega religião. A gente fala sobre o que a gente vive através do ensinamento de Jesus, que foi o maior líder dessa terra. Então, a gente respeita a religião, credo, fé de cada um lá na empresa. A gente brinca com todo mundo, dá liberdade de todo mundo se expressar, mas a gente não abre mão dos nossos. E a gente leva muito ao pé da letra, que é consagra ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Em contrapartida, honre o seu líder, porque a Bíblia fala que a gente deve honrar os líderes e as autoridades. E algumas pessoas, elas às vezes acabam divergindo da sua liderança e não conseguem entender que eu posso até não concordar com você, mas como você tem uma autoridade sobre a minha vida, eu preciso seguir os seus passos. Se vai dar certo ou não vai dar certo, uma outra história, mas eu estou praticando um princípio. Não tem como uma vida prosperar quebrando o princípio. Então isso mudou muito a minha vida quando eu levei isso ao pé da letra. Então, honrar os líderes, eu falo muito lá na empresa o seguinte: você pode duvidar dos meus meios, mas nunca duvide das minhas intenções. Porque as minhas intenções vão ser sempre as melhores para mudar a sua vida. Os meus meios podem não ser os melhores, a gente pode divergir disso. A gente tem um gerente nosso. Nossa, é o amor da minha vida, cara. Eu sou apaixonado por aquele cara, mas eu brigo com ele todo dia, o dia quase todo. Beijo, Rodrigo Venturotti. Toda vez que esse cara vem trazer uma demanda para mim, eu já sei que eu vou me aborrecer. Mas, cara, é um cara de ouro, é um cara que tem um coração abençoador, é um cara que tem uma mente muito boa, é trabalhador demais e ele honra a liderança. Ele é um cara que está sempre nas cabeças, ele foi o nosso campeão nos últimos 2 anos, né? Exato. E ele honra, ele escuta, às vezes ele não compreende, ele briga, ele não aceita, mas ele vai lá e faz. E a gente vê o resultado. Então isso mudou a minha vida e eu consigo passar isso para o time. Eu luto muito para passar isso para o time, porque é algo que muda a vida das pessoas. Então você que está ouvindo a gente, se você puder absorver esse princípio, honre o seu líder. Independente se você acha ele bonito ou feio. Honre ele, porque a sua vida vai mudar. Na maioria das vezes ele vai ser feio. Mas honra, porque ele é uma autoridade instituída por Deus sobre a sua vida. E minha última dica, complementando, humildade, porque a gente tem que sempre saber que a gente não sabe de tudo. Exatamente. E que a gente todo dia tem que aprender, né? Como corretor, como gestor, como dono de construção, todos os dias a gente tem que ter humildade para a gente pegar e ir aprendendo. Meninos, adorei o bate-papo, passou tão rápido, né? Nós arrasamos. Obrigado pela presença de vocês, tá? Obrigado pela parceria. Realmente tem que parabenizar por vocês estarem no nosso ranking de vendas, mas é consequência, né? De muito trabalho, organização. A gente está muito impressionado. Acho que eu vou criar um treinamento de organização, tá entendendo? De passo baseado na Singular Goals. Cara, a gente ficou muito impressionado realmente com a organização de vocês. Fica o convite, as portas das nossas obras, do nosso decorado tá aberto, ainda mais que vocês são todos digitais, aí agora a gente já vai marcar uma gravação lá, que a obra tá linda, vamos lá, sim. Tá? E agradecer mesmo a parceria, esse é só o início, em Nova Iguaçu, a gente tá contando com vocês aí, e para esse ano ficar no nosso ranking de novo. Pode fazer, 2026 tá aí. A gente tá empenhado nisso, entendeu? Vamos manter o resultado e, quiçá, buscar a liderança, né? A gente está aí para isso. Number one, meu bem. Number one. Vambora. Fechou? Obrigado, gente. Valeu. Valeu. E aí?